Tá me ouvindo? Opa, boa tarde. E aí, Obrigado, Carlinhos? cara. Tudo bem, pessoal? Prazer enorme estar aqui contribuindo com essa iniciativa. Muito legal poder estar aqui trazendo também um pouquinho, algumas informações para compartilhar com vocês. Eu gosto muito de contribuir e gosto muito de contribuir com a comunidade, participar desses eventos. Eu acho que traz muita riqueza, muita diversidade aqui também de opiniões, de experiências, né? E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí. Nessa palestra, tá? Eu já vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto que eu venho trazer, que justamente é falar sobre agilidade estratégica, né? Uma coisa que eu venho já há algum tempo atuando, e vou trazer alguns casos aqui, né, de como a gente vem aplicando isso, né, dentro da visão do Business Agility, que vai muito além da gestão ágil de equipes, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Rapidinho, selecionar aqui. Tudo ok, gente? Estão conseguindo ver aí a minha tela agora? Deu certinho, né? Então, para quem ainda não me conhece, gente, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Andy Barbosa, então hoje eu atuo como Lean, como Agile Coach, atuo com a formação de Agile Coach, Agile Leaders, né? Que são meus dois grandes focos hoje de atuação. Sou fundador do Agile Instituto Brasil, que é uma iniciativa aí também que se propõe a formar e desenvolver alguns trabalhos aí para contribuir com a comunidade ágil, né? Tem alguns livros também escritos sobre Agile Coach, a liderança ágil também, a técnica da Strategic Inception, que tem tudo a ver com a gestão estratégica ágil, né? E o livro Verdadeiro Agile Coach, que é uma ampliação da essência do Agile Coach, né? Que foi minha última proposta aí de contribuição relacionada ao papel do Agile Coach, todo esse trabalho que ele exercita e executa aí nas organizações, né? Gente, tem várias credenciais aí dentro da gestão ágil, sou um grande estudioso também da gestão ágil, né? E também tenho uma longa carreira aí como executivo dentro de empresas digitais e outras áreas de negócio também. E já são quase 29 anos aí de carreira profissional e estou alcançando aí o 10º ano aí dentro da gestão ágil puramente, né? Estou muito concentrado nisso e sou um grande estudioso aí do comportamento organizacional, e agilidade tem muito a ver com comportamento, né? Tanto da liderança como das pessoas que integram as equipes, para fazer fluir com mais qualidade, né? Todos os processos ágeis aí, usando Scrum, Kanban e outras abordagens, né? Passar um pouquinho assim, gente, para dizer, poxa, Andy, você só faz formação? Não, gente, olha só. Aqui são algumas das empresas pelas quais eu atuo, já atuei como Agile Coach aí nos últimos anos, né? Tanto no Brasil como em Portugal, na Espanha também. Então, tive satisfação muito grande de poder estar apoiando e apoiar ainda algumas dessas empresas em suas jornadas de transformação, seja ela nas frentes de gestão ágil de equipe, seja na gestão estratégica desses negócios, na transformação ágil, na transformação digital, na formação de Agile Coaches, Agile Leaders, no desenvolvimento de equipes, né? Tudo isso é o que a gente vem oferecendo, isso associado, né, ao trabalho que a gente faz junto com o Agile Instituto Brasil, e que no ano passado a gente conseguiu atingir mais de 4.000 certificações profissionais, mais de 4.000 pessoas a gente conseguiu preparar aí para o mercado de trabalho. E o grande feito do Agile Instituto ano passado foi o IB Report, que foi um levantamento, né, um diagnóstico que nós fizemos aí do panorama da aplicação da agilidade aí no Brasil, com mais de 250 empresas que participaram. Esse report está à disposição para download no site do Instituto, né, www.agileinstituto.com.br, e alguma dessas informações eu até vou compartilhar aqui com vocês para que vocês conheçam um pouco disso. Nós já estamos preparando a edição 2021, que vai ser ampliada aí, com mais informações muito relevantes aí sobre a gestão ágil aplicada nas organizações brasileiras, tá? E a união dessas duas frentes, né, me levaram, então, a fazer, então, a escrita e o lançamento desse último livro, chamado Flaps Model Thinking, né, um modelo de pensamento para gestão ágil e gestão e liderança ágil nas organizações, que nós vamos também explorar aqui algumas dessas ferramentas, né, que a gente vem aplicando para elevar o nível de agilidade das organizações, visando o quê? Visando o Business Agility,
né, agilidade nos negócios, e isso também é uma contribuição a todas as minhas experiências aí, meus estudos, a aplicação prática e a contribuição da própria comunidade nos ajudaram, então, a construir esse modelo, e está nesse livro. Até já mandei uma mensagem para o Carlinhos. Carlinhos, vamos sortear 2 livros aí também, para quem está participando aí, se possível, 2 livros físicos aí, a gente faz o sorteio, e depois a gente encaminha aí para a galera essa contribuição também, tá, gente? Muito bem, aí a pergunta que fica, né, por que nós precisamos de agilidade, né? A gente fica se perguntando sobre isso, e quando a gente faz esse levantamento, são as mais diversas respostas, né? E, normalmente, muitas vezes eu ouço, né, a própria organização dizer, não, eu quero entregar mais rápido, né? E a agilidade, de fato, ela não é rapidez, ela é, na verdade, a nossa grande capacidade de adaptação, né? Adaptação às mudanças, responder às mudanças de uma forma rápida e de uma forma adequada. E eu gosto muito dessa frase, né, que o Stephen Denning trouxe no livro dele, né, The Age of Agile, que fala justamente que atuar com uma gestão ágil é trabalhar de maneira mais inteligente, em vez de mais difícil. Não se trata de fazer mais trabalho em menos tempo, mas sim gerar valor com menos trabalho. Isso até faz um contraponto ao livro do Scrum, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. Mas, na verdade, a gente quer entregar o dobro do valor no mesmo tempo ou na metade do tempo. Talvez seja isso, né? E como é que eu faço isso, né, gente? Eliminando desperdício, trabalhando de forma mais inteligente, integrando mais as áreas, fazendo com que as equipes colaborem entre si, não compitam entre si, elas estejam colaborando e, de fato, se tenha clareza de objetivos, etc, 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 que são pré-requisitos aí também para a fluidez da gestão ágil, né? Desde que a gente tenha clareza de objetivos e alinhamento entre as áreas que vão fazer parte da construção daquele produto, daquela solução, são indispensáveis aí nesse processo. E no levantamento do IB Report, para vocês terem uma ideia, a gente fez o levantamento com essas 250 empresas, e nós identificamos aqui que, para a maior parte delas, 10% delas, ou seja, é aumentar a produtividade, é o foco principal das empresas. Então, quer dizer, de fato, as empresas estão investindo na gestão ágil para aumentar a sua produtividade. Depois, acelerar a entrega de software. E veja que acelerar não quer dizer aumentar a produtividade. Acelerar é o quê? É ter um time to market mais acelerado e acelerar o contato, a conexão, a proximidade com o cliente, né? Depois, aumentar a capacidade de responder às mudanças, promover melhoria contínua e uma série de outras questões que foram colocadas, né? E aquele papo de dizer que Agile Coach é abraçador de árvore, né? Não é para isso que as empresas investem em gestão ágil, porque aumentar o moral das equipes está aqui embaixo. Como foi um dos poucos, né? Poucas empresas disseram que investiram na agilidade para isso. O moral da equipe alto, ela se dá por meio do resultado que ela entrega. Se ela entregar melhores resultados, mais qualidade, se ela conseguir responder às mudanças, se ela, de fato, trabalhar com eficiência e eficácia, ela automaticamente tem um moral elevado, né? É o como a gente vai estimular esse aumento de produtividade, né? E também os desafios, né? Nós levantamos lá quais seriam os desafios que a gestão ágil traz, né, para essas organizações, e a primeira questão é a cultura organizacional. Depois, a falta de conhecimento e competências, né? Quer dizer que falta muito conhecimento e competência ainda interno, muitas vezes, nas organizações, para poder promover essa mudança. E aí, a resistência das pessoas e equipes. Depois, falta de visão e planejamento estratégico, falta de visão sistêmica, falta de pessoas adequadas. E aí, a resistência da alta gestão, ela está lá embaixo, né? Então, quando a gente conversava, sem ter dados, né? O que mais eu ouvia dizer, não, a alta gestão não apoia o projeto, a alta gestão não quer. Gente, se você sensibilizar eles da forma adequada, que justamente, nós vamos conseguir ter mais produtividade, vamos entregar mais qualidade, vamos entregar mais satisfação para o cliente, vamos gerar mais retorno para o investimento, que é isso que a gestão ágil quer fazer. Ela quer eliminar desperdícios, ela quer fazer com que a empresa trabalhe com eficácia, né? Não apenas eficiência, mas também eficácia, ou seja, fazer o produto certo. Porque tem uma frase famosa que diz, não há nada mais inútil que fazer a coisa errada do jeito certo, né? Quer dizer, trabalhei certinho, cumpri o processo, estou seguindo passo a passo, faço todas as cerimônias, tudo bem, mas estou construindo o produto errado, não é um produto que o cliente quer, não é um produto que tem fit com o mercado. Então, isso que a agilidade traz essa perspectiva, essa possibilidade, então, da empresa poder ofertar serviços e produtos com mais fit para o seu mercado, para o seu cliente, né? No tempo
mais rápido possível e se adaptando mais rapidamente às mudanças que o mercado e os clientes propõem, ok? E os benefícios, então a gente mediu que benefícios vocês obtiveram aí com a gestão ágil. E aí, ó, maior rapidez na entrega, apesar de não ser a primeira busca, né, o primeiro fato gerador da opção pela gestão ágil, mas se aumentou a rapidez na entrega, se aumentou de fato a produtividade, se aumentou de fato a capacidade de adaptação. E olha, apareceu aqui, ó, alinhamento da TI com o negócio, maior sinergia e colaboração de equipes, aumento da visibilidade dos projetos e aí uma série de outros itens aí. E é importante ter isso com clareza, porque até mesmo, gente, olha, a realidade brasileira, ela é diferente do resto do mundo, tá? Então, como se faz gestão ágil no Brasil é diferente dos outros países. E não é por acaso, né, que grandes nomes aqui do Brasil estão atuando fora do país, em outras organizações, em outros tanto na Europa, Estados Unidos, etc., pela nossa capacidade de adaptação, pela nossa capacidade de atuar em adversidades, etc. e tal, e o que eles buscam, né, é nosso jogo de cintura aí, para poder atuar dentro de ambientes mais complexos e que exigem esse comportamento, tá? Bom, mas aí, como é que as empresas estão adotando a gestão ágil, né? Hoje eu percebo, né, que a maioria das empresas elas estão muito focadas na gestão ágil no nível operacional, quer dizer, equipes, vou montar uma squad, 2 squads, 10 squads, aí ela sobe um pouquinho esse nível de atuação para o nível tático, trabalhando talvez com uma gestão de portfólio ali ágil, ou mais ou menos, linha ágil, alguma coisa nesse sentido, mas muitas vezes esbarra e para por aí, né? E para por aí. E os frameworks, gente, existentes no mercado hoje, as propostas, né? Tanto aí dos mais diversos que existem, elas também têm uma limitação da atuação no nível estratégico, né? Quer dizer, como é que uma empresa atua? Uma empresa atua com planejamento estratégico, ela tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Essa visão, ela impacta em produtos e serviços que as equipes desenvolvem e produzem, só que a comunicação dessa estratégia, de onde se quer chegar com cada produto, de onde se quer chegar com cada um desses serviços, né, muitas vezes não é comunicado da forma adequada. E essa informação chega toda meia torta, chega toda torta lá para a equipe poder executar e colocar em prática, colocar em curso essas demandas, né? Então, muitas vezes, apenas organizar o backlog ou organizar o seu portfólio em épicos e features e etc., não vai ser suficiente, né, para que, de fato, a equipe as equipes trabalhem na direção do que os objetivos do negócio se propõem. E esse gap aí foi que a gente acabou identificando, né? Tanto quando eu e a Mayra construímos lá a Strategic Inception, foi com base nesse gap. No gap de dizer, poxa, a gente vê as equipes trabalhando com afinco, até com certa qualidade, mas a gente percebe que os C-level, os stakeholders, não estão, muitas vezes, satisfeitos com o trabalho, ou existe muita mudança, muito problema de intervenções, de projetos que acabam no meio do processo. A gente está percebendo muito desalinhamento no momento em que a gente está executando uma avaliação lá do que foi entregue. O pessoal diz, mas não é nada a ver com o que a gente estava esperando, mesmo existindo toda, né, os ciclos de inspeção, adaptação, etc., review, participação, contato direto com os stakeholders e tal, muitas vezes o produto final, o serviço, ele era desalinhado. E justamente por quê? Pelo fato de uma comunicação falha, que a comunicação hoje é dos fatores que mais geram ineficiência dentro das organizações, é um dos itens, né, que geram muita ineficiência, e principalmente pelo desalinhamento, né, pelo desalinhamento. Então, não adianta eu colocar squads trabalhando, vamos lá, equipes multifuncionais, tribos, ou seja, comunidades, atuando sob essa perspectiva de trabalho, se essas squads não têm uma visão do que perseguir, de que caminho seguir. E aí é que entra a necessidade de uma agilidade estratégica, ou seja, você ter uma camada de gestão ágil no nível estratégico. Então, olhando para a empresa sempre, gente, com operacional, tático e estratégico, né, nós precisamos que a operação, então, quem atua na operação vai atuar muito ali, né, com Scrum, Kanban, outros métodos e approaches aí, certo? E aí, nós temos a necessidade de ampliar essa atuação para o nível tático e principalmente para o estratégico.
né? E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês aí do que seria, né? Eu vou passar aqui, gente, isso aqui, casos práticos, né? Que falando sobre Business Agility. Então, você entender como é que eu aplicaria, como é que eu apliquei, né? A Business Agility dentro da organização. Olha só, fiz um trabalho numa empresa que é uma indústria de moda, uma indústria de confecção, ok? Não tem nada a ver com software, gente, tá? Mas vocês entenderem como o Business Agility se aplica nos mais diversos locais. Veja, para vocês entenderem, uma indústria que faz camisas, vamos lá, a empresa faz camisas, masculinas, femininas. Eles trabalham por coleção, gente. Então, eles trabalhariam como se fosse por coleção. Aí a coleção dura 6 meses. Então, nós estamos aqui, primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos aqui, pelo menos no sul do Brasil, né? Aqui é inverno agora. E aí a gente já está trabalhando a coleção primavera, verão de 2022. Já estamos vendendo primavera, verão de 2022. E como é que é o planejamento dentro dessas organizações, né? E aí nós adotamos uma abordagem ágil lá para poder fazer toda o ciclo de produção. Mas toda a empresa se voltou para a gestão ágil. Então, como é que ela fazia o planejamento de vendas, né? Ela olhava para o histórico de vendas, ela olhava o histórico de vendas de produtos exclusivos, ela colocava lá o incremento desejado e ela trabalhava em novos produtos, inovação. Para essas empresas, a inovação é o quê? É a estampa da camisa, é a modelagem da camisa. Então, tem uma estampa, vai pegar a estampa com flores, não sei do que, para a primavera-verão de 2022. E isso é um estudo que se faz. E isso são os tecidos de inovação, e muitas vezes são tecidos exclusivos que essas marcas produzem. Só que isso tem todo um ciclo de produção, de desenvolvimento, de inovação, de testes, de validação, etc. e tal. Isso tudo ia para o planejamento de vendas, tá? Ia para o planejamento de vendas. E esse planejamento de vendas, então, ele era planejado por coleção, então, para 6 meses. Imagina que se fosse um release planning de 6 meses, beleza? Então, tem um release planning, dentro desse tem uma entrega mensal que precisa ser feita de vendas, e aí esse era o planejamento, então tinha uma planning aí falando sobre isso. E depois, nós trabalhávamos com revisão semanal, olhando para toda a estratégia de vendas, tá? O ciclo de vendas, ele é mensal, então, a todo final do mês se fechava o ciclo de vendas, se avaliava o desempenho, mas a revisão acontecia semanal, para quê? Para poder fazer o planejamento de produção semanal. Então, eu estava trabalhando no meu sprint da minha produção semanal, mas eu já estava com o próximo sprint planejado, a próxima semana planejada, e já trabalhando para o próximo sprint lá na frente planejando. Então, tinha o meu backlog ali de produção. Por quê? Tudo dependia de capacidade de costureira, disso, daquilo, disponibilidade de tecido, a tendência de vendas que também envolvia, tinha lotes econômicos de produção. Então, a cada ciclo, acontecia, então, essa inspeção e adaptação, ok? 30 dias, 60, 90 e assim por diante, né? O plano de vendas, como eu já falei, ele era mensal e o budget era semestral, ou seja, o budget da empresa é por coleção. Porque onde é que está o grande segredo aqui? Por que essa empresa precisava de alta capacidade de adaptação? Veja, a tendência de vendas dela é o que ia trazer a necessidade dela de adquirir produtos exclusivos, novos produtos exclusivos ou não, ou seja, reabastecer seu estoque com aqueles tecidos exclusivos, mas eles tinham um limite para acontecer. Então, em até 3 meses do andamento das vendas da coleção, ela conseguiria comprar de novo e ter esse produto antes do final da coleção. Depois dos 3 primeiros meses, ela não conseguiria. Então, existia uma série de restrições dentro disso. E, gente, nós se usa nessa estrutura toda uma arquitetura toda de business intelligence aí muito forte. E a equipe de TI participava de toda a construção, participou de toda a construção desse sistema de informação aí e trabalhávamos em cima desses ciclos. Porque qual é o grande segredo dessa empresa? Ela ganha grana vendendo os seus produtos, mas ela ganha muito mais grana se ela conseguir vender todo o estoque dos produtos, principalmente os exclusivos, que tem maior valor agregado, e se eles sobrarem no estoque, se a gente produzir para estoque e eles sobrarem, ou o tecido sobrar, na outra coleção, o floral XPTO já não vale mais, ele já passou, já não existe, tá? Então, é uma forma de você aplicar uma gestão ágil dentro de uma organização, começando onde deveria começar, que é na camada estratégica. Então, a empresa, estrategicamente, ela pensa ágil, ela pensa com capacidade de adaptação, ela precisa capacidade de adaptação, tanto no nível tático, que seria o nível de vendas, de compras, né, o nível de logística, como no nível operacional, aquele que realmente põe a mão na massa para produzir os produtos e colocar eles para o mercado.
Então, aí existia toda uma arquitetura por trás disso, que envolvia aí, gente, dentro dessa estrutura aqui, mais de 350 pessoas, tá? Então, essa é uma perspectiva legal. E o objetivo maior dessa organização, com esse arranjo, era gerar resultados sustentáveis, investir em inovação, pessoas e eliminação do desperdício. O maior ganho dela ainda estava na eliminação do desperdício, tá? Se eu vou falar dentro de uma indústria de software, então vejam só, gente, como é que a gente leva a gestão estratégica, né, para o nível do C-Level, tá? Então, essa organização, por exemplo, nós trabalhávamos lá com vários produtos, em torno de 12 produtos de software, mais ou menos. Estou trazendo aqui um exemplo de como é que nós trabalhávamos, então, em relação a um produto que era o carro-chefe da empresa lá. Nós trabalhávamos, todo o planejamento da empresa, ele era anual, planejamento de vendas, incremento de clientes, etc. Mas a gente já tinha uma revisão trimestral para ele e um plano de execução quinzenal, que eram por sprints, ok? E um plano de vendas mensal. E um budget anual. Então, essa era a visão da empresa lá, tinha um budget anual, etc. e tal. Mas, nós trabalhávamos toda a roadmap de inovação e o roadmap de fiscal legal, e a gente não tinha um roadmap, mas nós trabalhávamos na sustentação também do produto, na sustentação do produto, então isso não tinha roadmap, ele era on demand, ok? Mas o roadmap de inovação, por interesse estratégico da empresa, todo o roadmap de novas funcionalidades do produto, ele seguia um calendário de feiras setoriais que a empresa participava. Essa foi uma das poucas empresas que eu atuei como na área de software, que vendia muito software na feira. Então, como era uma feira muito dirigida, feiras em vários locais, tanto no Brasil, como na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, essa empresa atende clientes do mundo todo, né? A gente planejava todo o roadmap de inovação, que ele corria totalmente em paralelo ao trabalho de sustentação, mas para fevereiro, março, no primeiro quarto, maio, segundo quarto, agosto, outubro, terceiro quarto, e dezembro, no quarto quarto, nós trabalhávamos inovações. Era obrigação, em cada feira, ter algum tipo de inovação no produto para que pudéssemos surpreender tanto a concorrência como os clientes. Tá? Então, toda a estratégia do negócio, inclusive de vendas e de incremento de vendas, estava pautada nas feiras. E nós, como desenvolvedores dos produtos, né, nós tínhamos que olhar para essa perspectiva das feiras. Então, todo o nosso esforço, nossa energia, estava dirigido para as feiras. E o roadmap fiscal e legal corria à parte, porque nós, como atendíamos 8 países com o produto, cada país tem uma realidade fiscal e legal diferente. Então, nós tínhamos uma equipe que cuidava, né, que estudava as necessidades de evolução fiscal e legal, e esse roadmap corria em paralelo a esse, para que a gente pudesse saber o que eu tinha que implementar de exigência fiscal e legal no primeiro quarto. No segundo quarto, aqui, ó, tinha Portugal, primeiro quarto, segundo quarto, Argentina e Uruguai, terceiro quarto, Brasil e Estados Unidos. E depois no quarto quarto não tinha nada, tá? Esse é um exemplo do que nós tínhamos lá, beleza? Então a gente sabia os grandes pontos, aí óbvio, gente, aí se detalhava tudo isso, né? Dentro do nosso portfólio, se analisava cada uma das semanas, tinha os apps, as features, etc., como vocês estão acostumados a fazer, e depois a gente ia para o segundo momento de implementação disso, em paralelo a tudo aquilo que a gente trabalhava no aspecto da sustentação do produto. Não tínhamos equipes separadas, tá? Para atuar na inovação, não, era a mesma equipe que sustentava, inovava e fazia as implementações legais e fiscais, tá? Dentro dessa perspectiva aí. Então, são 2 exemplos, né, de como é que a gente começa a aplicar agilidade no nível estratégico. E, pasmem, fica tão mais fácil levar isso para baixo, é como lavar a escada de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Então, quando a gente começa nas equipes, tentando fazer força, brigando com gestor, diretor, briga de interesse, etc e tal, enquanto eles não se conscientizarem que a colaboração vai gerar melhores resultados e que a gente precisa eliminar a competição e todos trabalharem dentro de uma visão de objetivo comum, né, as coisas não vão ter mais dificuldade de acontecer, tá? E para onde vamos, tá? Para onde vamos, né, gente? Para onde vamos? Então, veja só, as próximas iniciativas com gestão ágil, isso aqui são dados que vieram aí do IB Report, tá? Desenvolver líderes ágeis na organização. 62%
das organizações vão investir no desenvolvimento de líderes ágeis, tá? Tanto é que não é por nada que, poxa, hoje a formação do PALC, que é o Professional Agile Leader, está sempre cheia também por causa disso, tá? Depois treinar e capacitar mais pessoas em gestão ágil dentro da organização. Adotar um método, né, um framework ou método para escalar, contratar agile coaches para apoiar na evolução, aumentar os investimentos, e aí vai. Teve até algumas aí, 2,4 vão suspender os investimentos. Tá? Isso acontece muito também, gente. Dá um rollback aí na transformação ágil, tá? Na transformação ágil. Então, essas questões aí são interessantes de se observar também, tá? E a agilidade dos negócios, né? Quando a gente fala de Business Agility, a gente vê muita questão que é a necessidade de ter muito uma liderança situacional para desenvolver os perfis diferentes que existem dentro da organização e aproveitar o potencial desses perfis diferentes, focar muito na gestão por resultados, e aí a gestão por resultados é o que Drucker trouxe, e aí tem uma evolução bastante grande em cima da visão dos OKRs, né? Então, é um complemento aí, o sistema de OKRs é uma gestão por resultados também, tá? Focar muito nos 3 horizontes do crescimento, para trabalhar a inovação, que é a proposta do Steve Blank, e também que veio lá com a alquimia do crescimento, lá da McKinsey, que são os 3 horizontes, o horizonte da sustentação, o horizonte da melhoria, o horizonte da inovação, dividir a sua energia, seus investimentos nesses 3 horizontes, né, porque isso é muito importante, tá? E aí, para você ter uma ideia, eu estou fazendo trabalho numa empresa, essa empresa, ela deixou de ser uma startup já, ela já é uma empresa com umas 90 pessoas, mais ou menos, e a gente chegou lá para fazer um alinhamento estratégico, a empresa estava perdida, estava com dificuldade de vendas, etc e tal, tinha contratado alguns executivos de mercado, e a pessoa já começou a hierarquizar a empresa, né? A empresa perdeu a identidade. E eles me convidaram, Andy, preciso que faça um trabalho para nós lá, vamos tentar resgatar a nossa identidade. E eu fui para lá. E quando a gente fez o mapeamento do portfólio de produtos deles, a gente dividiu eles em H1, H2, H3 lá para... Gente, eles tinham 13 produtos. Eles têm 13 produtos, ok? 2 produtos são vaca leiteira. 2 produtos são as vacas leiteiras, onde eles concentram 90% da receita e 95% dos clientes, ok? E os outros 11 produtos eram tudo apostas, todas inovações. Cada um tinha 1 ou 2 clientes. Só que a equipe estava concentrada onde? Nesses 11 produtos. E matando a vaca leiteira. A vaca leiteira estava sem pasto. Então, os clientes que sustentavam o negócio, que geravam receita, estavam insatisfeitos, mal atendidos, porque a equipe não tinha tempo, eles não tinham capacidade para inovar tanto. Olha o problema que eles têm, né? E aí foi feito todo um realinhamento. E, pasmem, gente, em 90 dias, hoje, eles conseguiram aumentar em 40% a receita, direcionando de forma adequada as vendas, né, a área comercial, com estratégias novas também que foram adotadas em cima dos produtos que eles já tinham e não conheciam. Então, isso não sabiam direito o produto que eles tinham, né? E fizemos um planejamento de ampliação, então, de aos poucos ir investindo em uma ou outra linha de produto de inovação, porque eles estavam 80% do tempo dedicados a 5% dos clientes. E os outros 95% dos clientes, talvez 20% do tempo deles, eles dedicavam àquilo. Então, estavam matando o negócio, tá? Então, isso é a falta de visão dos 3 horizontes. O que eu tenho que sustentar, melhorar e inovar. E depois, desenvolver uma capacidade, então, muito grande de agilidade de aprendizagem, né? As organizações que aprendem, que é a proposta do Peter Senge, lá no livro da Quinta Disciplina, tem muito a ver com essa perspectiva de organizações que estão sempre aprendendo e, a partir disso, evoluindo e melhorando. Tem algumas perguntas aqui, pessoal. Nesse acompanhamento ágil, quais as melhores ferramentas de mercado completa para trabalhar do operacional estratégico? Não tem nenhuma hoje. Não tem nenhum framework hoje que propõe isso ainda. Vou mostrar aqui como é que a gente está abordando isso a partir da abordagem dos flaps. Já vai chegar lá. Como aproveitar novas oportunidades, mesmo utilizando um roadmap estratégico bem definido? A gente não deixava de aproveitar as oportunidades, tá, Anderson? Então, dentro daqueles processos de inspeção e adaptação, por mais que eu tinha o roadmap, né, ele sempre tinha folga para oportunidades naquele trimestre, né? Por exemplo, imagina que eu tinha o planejamento das feiras,
mas daqui a pouco me aparecia uma oportunidade grande para fechar com uma rede grande lá, mas necessitava implementar algumas melhorias no produto. A gente trazia isso para o roadmap. Ou às vezes até se o comercial estivesse prospectando contas específicas, nós tínhamos um trabalho de investigação para entender se, a gente tem interesse em fechar com aquela rede, ele tem 30 unidades, 30 filiais, a gente quer fechar com a rede, vamos tentar estudar o que é que eles necessitariam, ou o que seria um diferencial para eles, e a gente colocava isso no roadmap de inovação, para poder ir para aquele cliente, abordar ele já mostrando a solução para alguma dor que a gente identificava que ele tinha. Então, a gente tinha uma estratégia muito grande de discovery ali e de product manager mesmo atuando diretamente nessa busca por informações. E a gente ajudava a empresa dessa forma a conquistar clientes, a crescer. E é isso que um produto e um product manager vai fazer. Né? Ele não está lá só para ficar, né? Ele está ali justamente para investigar a concorrência, etc., assim por diante. Tá? Aí vem a outra pergunta da Luciana. Como vocês conseguem driblar a resistência à mudança no mercado quando vemos tantas empresas ancoradas no modelo waterfall? A gente consegue agilizar até o waterfall, cara. Se as pessoas querem trabalhar de forma mais colaborativa, né? Eu estou falando aqui em questão em voz alta, né? Mas se as pessoas trabalharem só de forma mais colaborativa, até o waterfall se agiliza, até ele consegue ficar adaptativo. Tá? Mas a gente precisa mudar o formato desse trabalho, né? Porque o waterfall não vai suportar o modelo de gestão que o Scrum, o Kanban propõe, etc., ou outras práticas aí propõem. Mas a mudança dessa mentalidade, gente, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É um exercício, né? A gente vai sensibilizando, mas o principal, precisa mostrar resultado, né? Então, as empresas que não são crentes nisso, normalmente a minha proposta é iniciar por um piloto, um projeto piloto, independente do que seja, se é uma equipe, se é um produto novo, se é um projeto, o que seja, e eu faço o possível e impossível para gerar resultados diferentes. Ok? Gerar resultados diferentes. E se aquilo de fato impressionar, pode ser que impressione, pode ser que não. Tá? Já tive casos em que a gente fez tudo bem certinho, chegou no final, o pessoal, que legal, gostamos, mas o projeto encerrou, tá bom por aí, tá beleza, foi legal a experiência, a gente vai continuar como a gente está. Porque talvez não percebe valor, né? Ou não está pronto para aquilo, ou a gente também talvez não soube vender direito a ideia, sei lá. Tudo isso pode acontecer, tá? E no meu ponto de vista, aqui outra pergunta. Andy, no ponto de vista, o maior desafio para que a implementação de agilidade aconteça corretamente. Veja só, Lucas, tem vários desafios aí. Agora, o principal é o aceite, é a alta gestão, o patrocínio positivo da alta gestão, e isso ser aceito em toda a cadeia, tá bom? Então, a gente precisa do patrocínio positivo da alta gestão. Se vocês olharem, o framework mais badalado aí do mercado hoje é o SAFe, né? Então, olhem lá em cima o que tem na primeira bolinha do roadmap do SAFe, escrito Go Safe. Quando é que existe o Go Safe? Eu sou SPC do Safe, né? Então, Go Safe, você precisa do patrocínio da alta gestão. É um contrato com a alta gestão. Caso contrário, não se inicia nada. Então, gente, essa é a resposta que eu dou para você. Né? Caso contrário, a gente vai agilizar squads e vai submeter elas a serem ilhas, silos ágeis, que vão continuar competindo um squad com o outro. Porque ainda a avaliação de desempenho é da squad, por squad, aí uma squad compete com a outra. Por que eu vou te ajudar, cara, se eu vou prejudicar meu desempenho? Então, eu priorizo fazer a minha parte. Gente, é como chamar squad de departamento. É a mesma coisa. Hoje o que eu estou mais vendo nas empresas é isso. É chamar a squad virou um departamento que cuida de um monte de bronca agora junto, né? E se você não levar isso para o nível tático estratégico, esquece, você não vai conseguir agilizar o negócio. Você pode agilizar a entrega da equipe, mas agilizar o negócio não, tá? Agilizar o negócio não. Qual foi para você a maior dificuldade da migração da metodologia comum para a metodologia ágil? Vixe Maria, as maiores dificuldades? Bom, para você ter uma ideia, a gente tem até a dificuldade da seguinte forma, eu já trabalhei em empresas, tá?
E até recentemente eu deixei uma consultoria justamente por isso. Eu fui contratado para fazer um trabalho lá, a gente foi contratado para fazer um trabalho lá, e a gente tinha um patrocínio, mas aí a alta gestão não aceitava, que não queria fazer as coisas, queria fazer do jeito dela, queria dizer como fazer, como etc tal, blá. E aí a pergunta que fica assim, pô, você me contratou para quê? Para mim fazer o que tu quer ou o que tu precisa, né? Então, se a gente olhar, a maior dificuldade que tem realmente são as pessoas. O método Scrum, o framework Scrum, o método Kanban, que seja, eles são muito fáceis de entender. O problema é que são pessoas que executam. E se as pessoas não querem, e se você tem líderes ainda que dão um exemplo contrário, a gente tem um exemplo bom aí no país, né? A gente tem problemas sérios. Está visto, é visto como. E na empresa acontece da mesma forma. Se você tem líderes que jogam contra, que não respeitam as cadências, não respeitam os ciclos, não respeitam os planejamentos, né? Que querem furar fila, que priorizam por decibéis, que dão carteiraço. Então, é isso que impede, né? E são as pessoas. Pessoas também que estão lá nas equipes e que não querem problema. Cara, por que não vão fazer do jeito que a gente fazia antes? Estava tão bom. Porque antes ele fazia a parte dele e tchau. Ele pegava o miquinho, penteava um pouquinho o miquinho, passava o miquinho para o próximo. A minha parte eu fiz. Agora a responsabilidade é da equipe. Então, se o problema tá. Se tá pegando fogo lá, a equipe trabalha para resolver, para apagar o incêndio. Não é mais o bombeiro mor lá, o salvador da pátria da equipe. Então a gente acaba eliminando também esses heróis dentro das equipes, né? Então, tudo isso faz mal para o herói, porque o herói não é mais tão notado, e faz mal para aquele que quer ficar escondido na moita lá e quer trabalhar só fazer o feijão com arroz. Então, vejam quanta mudança acontece quando você aplica uma gestão ágil. Tá? Se existe um case ou estratégia definida para a implementação da agilidade na gestão do departamento financeiro de uma empresa, existem vários já, Ricardo. Né? Vários já cases aí, tem vários na internet, vai localizar fácil aí. Tem muita gente boa trabalhando já com essas perspectivas todas aí também. Tá? Qual a melhor forma de abordagem para um time ou uma empresa que está iniciando agilidade? Cara, aí tudo vai depender muito do que se quer, né? Tem várias abordagens, mas eu começo sempre sensibilizando a equipe para ela que entenda a filosofia. Começo muito lá pelos princípios Lean, pelos princípios ágeis e vou expandindo isso. Para eles. Tá legal? Daqui a pouco eu respondo mais algumas perguntas aí, pessoal. Vou passando. Então, falando aqui do assunto da agilidade estratégica, né? Quando eu e a Mari, então, escrevemos o Strategic Inception, a gente trabalhou muito em cima de uma estruturação de uma técnica que permitisse, então, trabalhar o alinhamento e o planejamento estratégico de uma forma colaborativa e que ele fosse adaptativo e incremental. E aí nós escrevemos esse livro está à disposição para download gratuito, gente, tá? É um e-book com quase 200 páginas, tem o prefácio até do Paulo Caroli, que a gente se inspirou também na Lean Inception, e colocamos Strategic Inception. E o Strategic Inception, então, fala muito sobre, analisa cultura e valores, ambiente, produtos, serviços, mercados, stakeholders, OKRs, e monta um plano de execução estratégica, para isso cair depois para o nível tático, que vai pegar essas demandas que foram geradas pela estratégia, vai colocar isso dentro de um portfólio e vai operacionalizar isso diretamente lá na operação. E aí tem todos os ciclos de inspeção, adaptação estratégica e tal, que são sincronizados nesses 3 níveis aí, operacional, tático e estratégico. Tá? Então a gente fazia os ao vivo aqui, a sessão, eu já cheguei a fazer planejamentos ao vivo com aqui, eram 45 pessoas. A gente fez recentemente para o Sebrae de Minas Gerais, para a unidade do Sebrae de Minas Gerais, né, para a divisão do Sebrae de Minas Gerais, tinham 67 pessoas participando dessa atividade, planejamento estratégico. A gente fez todo esse planejamento e alinhamento lá com eles também. E uma série de empresas aí pelo país estão fazendo, a gente está fazendo muita dessa atividade, que é algo muito legal, muito colaborativo. Tem uma agenda de 5 dias, a full. Nós temos uma agenda de 3 e uma agenda de 2, que são adaptações para atender determinadas questões de negócio. E ela passa por todos esses passos aqui, gente, tá? Então, hoje a gente trabalha já com os boards, etc e tal, e dentro dos boards aí digitais, tudo isso é facilitado lá dentro, e depois se gera um grande relatório final e se ajuda até a condução, a execução dessa estratégia, fazendo uso, a gente usa uma técnica inspirada em cima do Scrum para poder fazer toda a gestão aí da execução estratégica, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de como se facilita isso.
tá? Como é que fica na presencial, no online também, gente. Um monte de post-it em cima aí, mas é digital, tá? E a gente vem implementando isso, e o Strategic Inception faz parte, então, dessa visão dos flaps, né? Que foi esse livro, o último livro. Então, ele vai sortear uns aí, tá, Carlinhos? Não esquece. Que fala muito sobre o nível de times, nível de comunidades, o nível enterprise e o Strategic Inception como um grande faz todo o alinhamento dessas três camadas. A gente tem toda a parte de uma técnica para plano de negócios, uma técnica para fazer a gestão estratégica, né, também do negócio, a evolução de equipes, o código de cultura, o portfólio e assim por diante, tá, gente? E todo o esquema está dentro disso aqui, né? Tem um overview bastante grande como é que a gente faz, então toda a estratégia leva isso para o nível de portfólio, leva isso para o nível de equipes, para que elas executem isso, tá, gente? Então tem muita coisa em cima desse modelo aí, a gente vai estar divulgando muita coisa também para vocês aí nos próximos dias também. Tem um roadmap para implementação, esse roadmap dá aqui um plano de atuação que a gente já vem fazendo aí em algumas organizações, e isso de fato vai conseguir conectar a estratégia, o nível tático, o nível operacional, para que tenha uma fluidez ágil nos três níveis aí. Um desafio enorme, gente, um desafio enorme, mas vem trazendo excelentes resultados aí. Tá bom, gente? Aqui tem algumas bibliografias sugeridas para vocês, né? Esse material depois eu vou compartilhar com o Carlinhos para que ele mande para todo mundo essa apresentação, com todos vocês, tá? E meu muito obrigado, gente, tá bom? Obrigado aí, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas muito obrigado aí. Se tiver algumas perguntas em destaque aí, Carlinhos, quiser me passar, e se tiver tempinho ainda, eu respondo.